Você ouviu na Mais FM, o programa Ponto de Vista, de segunda a sexta, 7 da manhã. Termina aqui o seu programa Ponto de Vista. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Anápolis é notícia. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200. Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe, curta à vontade. Continue na Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. Olá, muito bom dia para todos vocês que nos acompanham nesta quarta-feira aqui pela Mais FM, pelo 87,9. Começando mais uma edição do programa Anápolis é notícia. Eu sou o Henrique Morgantini e trago junto com os nossos destaques a participação do nosso comentarista político. Antônio Gomide. Muito bom dia, Antônio. Bom dia, Morgantini. Bom dia, ouvintes da nossa rádio Mais FM. Estamos aí na quarta-feira para falarmos sobre a nossa cidade, sobre o Brasil. Exatamente. E lembrando sempre que você pode nos ouvir, como você faz aí tradicionalmente pelo 87,9, mas também pode nos assistir e aí sim pode ter uma interação total com a gente através de áudio e vídeo. Você pode mandar sua mensagem na nossa transmissão ao vivo, através da nossa página no Facebook. Você vai lá no seu perfil bonitinho do Facebook, acha lá Mais FM Anápolis e aí você curte a gente e assiste a programação, assiste a este programa, ao Anápolis é Notícia, manda sua mensagem, manda a sua opinião, o seu abraço, o seu alô, que nós estamos aqui prontos para conversar com você. Estamos sob os comandos técnicos aqui do Reginaldo Ribeiro e vamos começar mais esta edição. Antônio, o destaque não poderia ser outro. O destaque hoje é a revisão da meta fiscal, nós já tínhamos comentado isso aqui em outras oportunidades. Mas, além da confirmação da revisão dessa meta fiscal, há ainda um desdobramento muito grande, né? Entre eles, o anúncio do cancelamento do reajuste dos servidores, que eles usaram até um chamado eufemismo, né? Eles eram maquiados nesse tema, eu nem vou usar porque eu sei que você quer falar sobre isso, mas usaram até um termo para tentar ser uma coisa bonitinha. E, além disso, dentro da economia, da macroeconomia, há um impacto aí no mercado e também em relação às agências reguladoras que classificam o Brasil sobre o grau de investimento, o grau de confiabilidade. Quer dizer, há uma série de desdobramentos na falta de austeridade de um governo que entrou com o discurso de ser austero. Eu acho que esse é o principal notícia, né? Quer dizer, o governo Temer ele entrou dizendo para o Brasil que o governo da presidente Dilma não dava conta de gastar bem o dinheiro, que ela estava
fazendo pedaladas fiscais e isso comprometendo o orçamento fiscal do Brasil. E ela foi cassada em nome dessas pedaladas. E o governo Temer entrou e aí se aliou ao PSDB, que teve 4 ministros junto com o Temer, fez um grupo que foi uma grande conspiração contra o voto legítimo e a eleição legítima da presidente Dilma, de mais de 54 milhões de votos que ela obteve, votos que a população brasileira conferiu a ela nas eleições. E o presidente Temer entra com essa conspiração, com esse projeto, junto com o PSDB, quer dizer, aqueles que foram derrotados nas urnas, para que pudesse melhorar, principalmente, as metas fiscais. Por que eles falam metas fiscais, né, Henrique Martins? Porque exatamente o povo não entende o que é meta fiscal. Né? O que é meta fiscal? Meta fiscal é exatamente o resultado da conta pública, ou seja, é aquilo que o governo arrecada e aquilo que o governo gasta. Então, nesse momento, depois de mais de um ano do governo Temer, onde ele disse que ele entraria para resolver o problema dos gastos públicos, das contas públicas, da meta fiscal, o governo está prevendo a conta no vermelho até, Henrique Morgantini, 2020. Ou seja, o Henrique Meirelles, junto com o presidente Temer, que entrou dizendo que seria a salvação da pátria para gerar emprego, gerar renda, colocar as contas em dia do país, ele está dizendo o seguinte: olha, vai ficar vermelho até 2020. Até aí, é uma previsão dele e ele sabe que não vai cumprir a sua meta fiscal. Ou seja, ele está aumentando aí o déficit para mais de 150, né? Está indo para quase 160... 159 milhões. 159 bilhões. Bilhões, né? isso. Bilhões. Então, é importante a gente ressaltar isso. Né? Então, essa é uma situação. Né? Agora, pior do que isso, é que ele está anunciando que não vai dar aumento para o servidor público federal. E aí eles falam o seguinte, para não dizer que não vai dar o aumento para o servidor público federal, isso assim, depois de 14 anos que o servidor, ele recebe, né? Faz agora a meta e ele, a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente, ele recebe. Então, no dia 1º de janeiro de 2018, todo servidor estaria tendo o aumento do seu salário. E isso, obviamente, influencia em outras categorias. Mas o que o governo está dizendo? Não é que ele não vai aumentar o servidor, não vai aumentar o salário do servidor. Ele vai fazer um adiamento por um ano. Olha só, ele vai fazer um adiamento por um ano. Então, você, Henrique Morgantini, que é funcionário público federal, você que trabalha aí, porventura, dá aula na universidade, ou você que trabalha no Instituto Federal, ou você é da Polícia Federal, ou você é da Polícia Rodoviária Federal, ou você é auditor, quer dizer, alguma coisa que seja funcionário público federal do Banco Central. Então, você que é servidor, no ano que vem, nós vamos fazer um adiamento do seu salário. Você só vai ter novamente a discussão do seu salário só no ano de 2009. Olha só a que ponto chegou esse governo Temer. Quer dizer, um governo que está desacreditado e que cada dia mais ele não tem vergonha de cavar a sua própria sepultura. Agora, Antônio, eu ainda tenho uma outra informação que eu queria acrescentar aqui nessa linha de raciocínio que você está nos apresentando, que dentro desse processo de austeridade, parece que esse processo da seriedade é só quando é para retirar alguma coisa do trabalhador. Quando é para fazer algo de fato austero, de fato decente e que beneficia a coletividade, aí não dá, aí não se faz. E digo isso num exemplo. Entre as mudanças do plano de carreira dos servidores, há uma proposta que muda os níveis para que o sujeito atinja o seu teto salarial. Quer dizer, ao longo da carreira, quem é servidor aqui conhece muito essa realidade. Você entra com o salário base e você vai evoluindo. Né? E cada esfera municipal, estadual, federal tem a sua. A federal hoje conta com 13. São 13 níveis diferentes de carreira até você chegar no topo da sua carreira, com o seu teto salarial, tudo mais. E aí a proposta é que se mude para 30. Ou seja, vai atrasar ainda mais esses níveis de qualificação, e aí, claro, de aumento salarial, justamente para retardar as contas públicas. Por um lado, a gente vê um princípio de austeridade. Se o governo estivesse dando exemplo, isso aqui poderia entrar tranquilamente. Mas num governo que gasta tanto, que faz tanta negociata, que negocia e compra deputados, e aí, de repente, quando chega na hora do servidor, fala, não, com vocês aqui nós vamos botar a mão de ferro. É uma situação esdrúxula, né? Se você pegar, Henrique Morgantini, todos os servidores federais do Brasil, todos, e der o aumento normal,
que estaria dando, que é a inflação e tal, pegar e deram esse aumento normal nas carreiras e tal. Você sabe quanto que seria esse valor? Quanto? 5 bilhões e 100 milhões, né? 5 bi e 100 milhões seriam os salários no ano de 2018, todos os servidores. Você sabe quanto que o governo Temer gastou para comprar os deputados, para que o Temer se mantiver, para ele se manter no cargo lá para os deputados federais, naquele famoso balcão de negócio que fez lá na Câmara Federal? Quanto? 14 bilhões. Ou seja, quase 3 vezes. 3 vezes mais, o que beneficiaria, olha a quantidade de servidores. Então, para os deputados, que era ali menos de 300, né? Ele teve menos de 300 votos, né? Menos de 250 votos. Quer dizer, aqueles votos ali custaram 14 bilhões para o país. E os aumentos do servidor vai custar 5 bilhões. Quer dizer, não vai custar porque ele não vai dar. Claro que não vai dar. Né? Então, mais do que isso, aí quando o cidadão olha a próxima notícia, olha, está tendo uma reforma política e a eleição do ano que vem vai custar 3 bilhões e 600 milhões de reais. Ora, o que é mais importante? É o gasto com a eleição do ano que vem ou o aumento do salário da quantidade de servidores que prestam serviço ao Brasil? Quer dizer, é isso, é essa conta que não fecha. Então eu fiquei discutindo meta fiscal, mas na verdade o governo Temer não tem prioridade. Ele não tem um foco. Ele apenas quer justificar as ações dele para um grupo, e um grupo empresarial, para a grande elite desse país. Ele não pensa realmente na sociedade, ele não pensa na saúde, ele não pensa na educação, ele não pensa no servidor, ele não pensa na segurança, porque é isso que a população está precisando. Ele pensa apenas na meta fiscal, que é apenas as contas públicas. E aquilo que é conta pública, a prioridade dele não é a população, é apenas formar um bolo, é apenas crescer o bolo. Para quem eles vão distribuir o bolo, nós já sabemos muito bem, não é para o povo. Mas essa é uma política muito antiga, uma política que não deu certo nesse país há 30 anos atrás e que está se repetindo. Graças a Deus, esse presidente Temer sai o ano que vem, não tenho dúvida, até porque nas próximas eleições o povo já está atento e irá dar o troco a esse governo, tanto do PMDB, que está aí com o presidente Temer, como o PSDB, que hoje está aliado com ele, junto para poder fazer essas mazelas, né, que tem feito nas decisões políticas, principalmente em desfavor do servidor, em desfavor da população brasileira. Doutor Gomes, nós temos ainda mais alguns assuntos para falar sobre esse tema da economia nacional, mas eu preciso fazer uma pausa aqui para prestigiar os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, entre eles a Fran Portela nos dá um bom dia aqui, o Rony Pereira nos acompanhando, doutor Robertson Guimarães também aqui nos acompanhando, um grande abraço a ele. Meu colega, radialista, jornalista, Marcos Cipriano, dá bom dia a você. Mandou aqui um bom dia, Antônio Gomide, Marcos Cipriano lá de Goiânia. Grande Marcos. Legal, a Adriana também acompanha. E aqui a Norinha Oliveira, ela nos dá o bom dia e também faz uma reivindicação. Fala, Gomide, nos ajude na convocação do concurso. Ela não falou qual o concurso, ela botou um ACS. Na verdade, nós estamos aí, Glorinha, tentando observar o cumprimento do concurso que foram feitos, né? Os concursos que foram feitos, hoje nós temos aí uma grande quantidade de pessoas que, principalmente os professores, que não estão tendo o pagamento correto das suas progressões, né? Nós não temos aí o reconhecimento do prefeito, dizendo que está com dificuldade financeira para fazer esse pagamento. Então, nós estamos sim, na Câmara Municipal, correndo atrás para o cumprimento da lei, que é o mínimo. Depois, obviamente, vamos aí buscar novos concursos públicos, até porque a dificuldade hoje dita pelo prefeito Roberto Naves é exatamente do sentido de estar cumprindo aquilo que é receita com aquilo que é gasto com o pessoal, para não estourar a sua meta, né, com gasto pessoal lá no Tribunal de Contas dos municípios. Muito bem, o Abadio José está aqui nos mandando um bom dia, assim como o Vilney, um grande abraço a todos. Mas, Antônio, tenho dois assuntos ainda sobre essa meta fiscal. O primeiro é que nós falamos sobre essa falta de coerência em relação a cortes e austeridade e, ao mesmo tempo, cedendo aí benesses a determinados grupos. Mas o outro impacto é em relação a essa chamada macroeconomia, ou seja, é a expectativa gerada no mercado acerca dessas mudanças. Quer dizer, para traduzir a grosso modo para quem nos acompanha, é o grau de confiança.
É como se você contratasse um gerente, alguém para administrar a sua empresa, para administrar suas contas, ou mesmo fosse conversar com um gerente do seu banco e descobrisse que, na verdade, ele, como gerente do banco, ele, como administrador, está com as contas no vermelho, não conseguiu organizar a própria vida. Ou seja, você fica desconfiado. Você fala, peraí, se o sujeito não consegue resolver a vida dele, como é que ele pode pedir que eu invista o meu dinheiro nisso? É assim que funciona no mercado. Por isso, aquelas agências que regulam e que dão notas sobre o grau de confiança no Brasil, no grau de confiança nos investimentos no Brasil, também fica comprometido. Quer dizer, o governo Temer dá mais uma aula, dá mais um exemplo de prejudicar a imagem brasileira no mercado interno e no mercado internacional. Não tenho dúvida, essa questão das mudanças, principalmente com relação às metas fiscais, né, aumentando aí 20 bilhões, reconhecendo que não deu conta nesse ano, que ele colocou à frente do governo federal e mexendo, né, tentando lutar aí para tirar direito trabalhista, como foi o caso da reforma trabalhista, que isso, obviamente, não estava dentro do planejamento de um governo, né, da forma como ele pegou. Isso, na verdade, é um roteiro que foi estabelecido para que ele pegasse, da forma como ele pegou, o Temer pegou, né, uma conspiração por dentro, mas com um roteiro muito definido. Olha, pegou, temos que fazer agora a tarefa para aqueles que nos ajudaram a derrubar aquele governo. Então, qual que é o roteiro? Reforma trabalhista, ou seja, vamos mexer logo nessa questão, botar terceirização, diminuir salário, né? A segundo, reforma da Previdência. Nós vamos aumentar a questão da contribuição, né? Agora, por exemplo, mesmo não dando conta de fazer a reforma da Previdência, o que o governo Temer está tentando buscar nessa questão das metas fiscais? Aumentar a contribuição previdenciária, né? O servidor federal que estava contribuindo com 11%, ele está lá buscando agora, o Temer, passar a 14%. Ou seja, vai fazer, entre aspas, um adiamento por um ano do salário dos servidores. Quer dizer, ele vai na contramão de tudo aquilo que é o natural, né? Tudo aquilo que realmente deveria estar um governo tentando se ajustar junto à população para buscar a sua simpatia. Como o presidente Temer não é candidato a nada, candidato a aposentar um ano, né, daqui como o pior presidente, como o cara que realmente conspirou para derrubar um governo legítimo, nesse momento o que está acontecendo é que ele vira realmente as costas ao país e está tentando apenas se justificar para esse grupo que o colocou ali dentro, né, que é a grande elite brasileira. Então, todas essas questões de notas em relação ao mercado financeiro e tal, isso é apenas para justificar o que nós queremos do Brasil para o exterior. Mas, no fundo, ele vira as costas ao povo brasileiro, vira as costas para tudo aquilo que seria natural acontecer dentro de uma normalidade para poder se justificar a esse mercado. E, obviamente, voltar àquela grande política antiga que nós tínhamos, FMI junto conosco, uma grande dívida externa e o comprometimento de um crescimento, obviamente, um desenvolvimento social, um comprometimento econômico muito grande com a dívida cada vez maior. Muito bem, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, nós já voltamos para continuar sobre esse assunto e agora fazendo um paralelo com Anápolis, para a gente tentar entender um pouco como é que significa, o que significa essa política adotada pelo Temer e como é que ela pode ser tristemente e perigosamente copiada. Aguenta aí que nós já voltamos. Fique bem informado, você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. 9 a cada 10 pessoas escutam rádio toda semana. Provavelmente 9 dos 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral, sem distinções. Quanto mais a sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Ligue para Mais FM e solicite uma visita. 3706-8790 ou 9179-5610. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Culto de oração toda quarta-feira às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia.
Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Febre alta. É resfriado ou dengue? Manchas na pele. É irritação ou dengue? Cansaço extremo. É correria ou dengue? Difícil saber a diferença, não é? Por isso fique atento. Você pode ser a próxima vítima da dengue. Qualquer sintoma suspeito, hidrate-se imediatamente e procure o serviço médico mais próximo. A automedicação pode piorar os sintomas. Dengue. Não fazer nada só aumenta o problema. Uma campanha... Mais FM. Atenção, empresários, contadores, advogados, empreendedores domésticos e trabalhadores em geral. Você precisa de certificado digital? Você conta agora com a Cerrado Certificação Digital, parceira da São Paulo Certificação Digital, que tem o certificado que atende à sua necessidade. Entre em contato conosco. Rua 5, Quadra 9, Lote 31, Jardim Arco Verde, em Anápolis. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Cerrado Certificação Digital, conectando você. Mais informações, acesse www.arsaopaulo.com.br. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62-98575-4992. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, Valecard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, Quadra 33, Lote 22, Setor Sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. De volta então com a segunda parte aqui do seu programa Anápolis é Notícia pela Mais FM. Você nos acompanha, nos ouve pelo 87,9, mas também nos assiste através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook aqui no perfil da Mais FM. Faça como toda essa galera que eu já falei e ainda os que falarei agora, porque apareceram no intervalo, que é a Beth Fernandes, o Edmar Silva apareceu nos dando bom dia, o MP Mesa sempre presente, o Smiley França desejando bom dia. Um abraço para você, querido Smiley. Vamos retomar aqui a nossa conversa, ainda repercutindo essa história da suposta austeridade fiscal, essa farra que o presidente Temer, junto com Henrique Meirelles, vem tentando colocar aí uma capa de coisa boa para o brasileiro, como nós temos mostrado essa mudança na meta fiscal. E nós falávamos sobre a forma como o governo vem tratando os servidores. E eu me ative, Antônio Gomide, a duas partes da sua fala quando fez esse comentário sobre os servidores. A primeira ressaltando esses cortes, ou seja, suspendendo aumentos, mudando a estrutura dos níveis para a evolução da carreira. E a outra coisa que você falou, Antônio, que foi bem interessante, é que há um claro interesse do governo em encher os cofres. Como se a grande finalidade de um governo fosse ganhar dinheiro, fosse como uma empresa. Olha, estamos com dinheiro, economizamos, juntamos.
E nessa comparação e nesse cenário, é impossível nós não criarmos um paralelo com o que nós estamos vendo em Anápolis. Porque se eu não contar que eu estou falando do Temer e falar que está havendo corte nos direitos e salários dos servidores, e o governo está o tempo todo comemorando elevação de contas, olha, em 4 meses nós conseguimos ganhar 46 milhões, anunciou o governo. Se eu não falar é o governo federal, o estadual, você vai pensar que eu estou falando de Anápolis. Acontece a mesma coisa. A minha pergunta é, existe um modelo que o Temer está usando, que é bem semelhante ao que o governo Roberto Naves, o governo novo aí da cidade de Anápolis, vem usando, promovendo também cortes nos servidores e exacerbando demais, como se fosse uma grande vantagem para quem quer escola, para quem quer hospital, para quem quer posto de saúde, para quem quer ter o mínimo de atendimento do serviço da prefeitura. Fala, olha, economizamos, tivemos superávit de 40 milhões. Adianta em que isso? Há um traço paralelo nisso? Você faz uma lembrança interessante, porque o prefeito Roberto Naves, quando foi à Câmara Municipal fazer sua prestação de conta, ele citou essa pérola, né? Ele disse, olha, nós tivemos esses primeiros 4 meses, depois dele ter dito na televisão, ter dito no rádio, estava a prefeitura devendo, que o governo anterior teria deixado muitas dívidas para ele, e que ele estava em dificuldade muito grande, mas ele tentava ver se conseguia pagar as folhas, e aí ele pagava a folha e comemorava. Aí depois de 4 meses ele foi na Câmara e disse, olha, nós tivemos um superávit de 47 milhões de reais nesses primeiros 4 meses, ou seja, entre o gasto daquilo que nós arrecadamos, né, é muito maior do que as contas, do que nós temos para pagar. Ou seja, das contas que nós temos para pagar e o que nós arrecadamos, ainda sobrou 47 milhões. Essa foi a notícia que ele deu lá na Câmara Municipal, na prestação de conta dele. Então o que nós ficamos perguntando? Se ele mexeu lá nos direitos dos servidores, com relação à licença-prêmio, com relação à compra de férias. Se ele, nesse momento, não está fazendo os pagamentos devidos em relação às progressões, principalmente dos professores. Se, nesse momento, ele questiona o pagamento em relação às horas extras dos servidores. Você vai lá no cemitério, o trabalhador lá do cemitério, servidor público lá do cemitério, reclamando porque ele trabalha sábado e domingo. Se ele trabalhar sábado e domingo, né, porque tem que trabalhar sábado e domingo no cemitério, né, que as pessoas também podem morrer no sábado e domingo, né, e aí quem trabalha ali, obviamente, é servidor público. Ao invés dele ganhar hora extra, né, porque está trabalhando sábado e domingo, não, tem que descontar os dias que ele trabalha na segunda e na terça, para poder compensar o dia que ele trabalhou no sábado e no domingo. Quer dizer, tudo isso são atitudes administrativas que, obviamente, faz com que o próprio servidor fique desconfiado, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje em Anápolis, ele é também uma estratégia que a administração municipal, o prefeito Roberto Naves, adota, no sentido de dizer, olha, estamos numa grande crise, mas ao mesmo tempo que ele fala nisso, né, ele mostra que a arrecadação está boa. Em todos os momentos que você escuta o secretário da Fazenda, em todos os momentos, ele diz, olha, nós estamos aumentando a arrecadação, a receita chega. Agora, ele pensa que isso é uma estratégia que realmente agrada a todos os ouvintes. E vou dizer a você, eu tive a oportunidade de ser prefeito dessa cidade. O que agrada aos nossos ouvintes e à cidade de Anápolis é a prestação de serviço. Não adianta arrecadar e falar que está arrecadando se você não está tendo saúde, se você não está oferecendo educação. Está aí os professores discutindo, né, internamente e percebendo que estão sendo retirados direitos, principalmente daquela questão, por exemplo, das escolas conveniadas, que praticamente, se não fôssemos nós para podermos alertar, se não fossem os próprios professores para poder dar o grito, eles já teriam sido trocados das escolas conveniadas. Né? Isso aqui é uma estratégia adotada pela prefeitura, onde nós estávamos numa cidade com a marcha de quinta, né, e de repente ele reduziu para segunda. Nós diminuímos o crescimento da cidade, apesar do prefeito estar dizendo, olha, a receita está aumentando, temos aí um refis, está aumentando, o IPTU foi bom. Quer dizer, ele está dizendo que está tendo arrecadação, mas nós não estamos vendo o retorno. A cidade ficou mais violenta, né? A cidade está com os parques sujos, a cidade está suja, a cidade está escura, a cidade está encardida. Então, se não tem prestação de serviço, essa estratégia de falar que está em dificuldade, mas ao mesmo tempo dizer que está dando conta de arrecadar, ora, não tem sentido falar que tem arrecadação, não tem sentido falar que tem 47 milhões de reais de superávit já no primeiro quadrimestre, se a cidade não sente isso na pele. E é importante ressaltar,
a série de obras que estavam em andamento nessa cidade, postos de saúde, ginásio de esporte, escolas sendo ampliadas, construções de creches, os viadutos, Câmara Municipal, muitas dessas coisas estão paradas, porque são obras da prefeitura e que o prefeito ainda não colocou isso para poder, pelo menos, dar continuidade. Não estou aqui falando de novas obras, não. Estou falando aqui das obras que já estavam em andamento e que, obviamente, essa administração usa uma estratégia muito semelhante à do Temer. Né? Tem um buraco, vamos cavar mais para baixo para dizer que está mais difícil para poder a população entrar nessa grande dificuldade. E, ao mesmo tempo, dizer, olha, agora nós estamos arrecadando muito. Não precisa falar que está arrecadando muito. Devolve essa arrecadação em prestação de serviço que a população fica muito satisfeita. É isso. O Rony Pereira, que nos acompanha sempre, mandou um comentário interessantíssimo, Antônio, que eu acho que é importante a gente repercutir. O que ele fala? Ele faz uma comparação, quando nós falamos sobre isso, ele fez uma outra comparação com a esfera estadual. Ele fala que essa medida do governo federal, aplicada na carreira do servidor público, já está aos poucos sendo implantada também em Goiás. E ele fala inicialmente com a segurança pública. Policiais e bombeiros militares e a Polícia Civil estão sendo massacrados com a criação da terceira classe com o salário de R$ 1.500. Aí ele já faz aqui um vaticínio. Quando isso nós falamos já sobre Anápolis. Segundo ele, fala, isso vai se espalhar por todas as áreas. Segundo ele, é um governo que oferece a desesperança para todos. Mas essa aí é a escola que nós já percebemos, né? Quando nós falamos aí a troca do governo federal e quando o presidente Temer ele vira e busca o PSDB, que foi o grande derrotado das eleições de 2014, busca para que possa fazer parte do seu governo, demonstra que a escola aqui de Goiás, tem 20 anos que esse projeto PSDB está aqui, o que é o final do governo Marconi Perillo? Obras paralisadas, muita promessa que ele não dá conta de cumprir, essa é a marca dele. E nós temos aí uma segurança, né, policial militar, que nós temos aí faltando viaturas, faltando efetivo aqui na cidade, diminuindo as delegacias, a Polícia Civil sem qualquer condição de trabalho. Essa é a cara do Marconi Perillo, essa é a cara do PSDB no governo. E isso está replicando onde? No governo federal. E isso está replicando onde? Na prefeitura de Anápolis. Porque é o mesmo grupo. Né? É o mesmo grupo. Eles fazem parte do mesmo projeto político. Né? É importante a gente entender isso. Por exemplo, a educação. O governo Marconi Perillo optou por quê? Por tentar fazer você ficou 4 anos, tá, mãe? O ano que vem, 4 anos buscando as organizações sociais nas escolas. Ele está, nesse momento, com uma grande demanda junto ao Ministério Público, na Justiça, para tentar implantar as OS. Não deu conta. Mas também, eu te pergunto, qual foi o investimento que o governo do PSDB em Goiás fez na educação, no ensino médio? Qual foi a escola do ensino médio que o governo Marconi Perillo construiu nos 20 anos? Não falando só nesse governo de 4, não. Nos 20. Qual a escola que o Marconi Perillo, o governador Marconi Perillo do PSDB, construiu na cidade de Anápolis? Começou do zero, botou tijolinho e falou, olha, tem um projeto, vamos construir uma escola nova nesses últimos 20 anos no ensino médio aqui na nossa cidade de Anápolis. Não estou falando do estado de Goiás, não, estou falando da cidade de Anápolis. Qual? Não teve. Então esse é um governo que é para fazer o bolo. Mas o bolo para eles é um bolo apenas de economia, é um bolo apenas para pensar em déficit fiscal. A população não come déficit fiscal. O salário da população não é déficit fiscal. A população precisa de saúde. Quem oferece prestação de serviço na saúde, na UPA, nos hospitais, no hospital de urgência, tem que ser o governo estadual, tem que ser o governo municipal, tem que ser as verbas do governo federal. Se você fizer meta fiscal cortando saúde, você vai prejudicar a população. Se você fizer meta fiscal cortando educação, você vai prejudicar. Se você tirar direito do servidor, você vai ter um servidor insatisfeito, a prefeitura. É assim que funciona. E as pessoas que entram lá precisam entender que daqui uns dias sai. O prefeito foi eleito, não é funcionário, ele foi eleito, ele é para servir. Então, daqui uns dias ele sai, do mandato. E vai largar que tipo de cidade? Será que ele vai deixar a cidade melhor do que ele pegou? É essa a questão, é essa a equação. Então nós precisamos entender que o modelo, sim, que o Rony fala aqui, é claro, Rony, quem faz essa escolinha, Goiás é um exemplo disso. O governo de Goiás é um exemplo disso. Por quê? Porque já tem 20 anos. Quem é que está hoje dando aulinha lá pro Temer? O grupo do PSDB, são os 4 ministros. Né? Quem é que está aqui junto agora? Que está abraçado, andando junto aqui, dizendo que vai fazer a salvação da prefeitura e vai mandar dinheiro aqui para a cidade de Anápolis. O governo Marconi Perillo do PSDB.
Então é importante que a gente entenda que nós precisamos sair desse modelo, voltar àquilo que era crescimento, inclusão social, construção de universidades, construção de programa Minha Casa Minha Vida, voltar a ter creche nessa cidade, ou seja, nós precisamos do outro modelo, tá? O outro modelo que olha para as pessoas. A Tatiane Félix comenta aqui e concorda com esse comentário, diz que não teve nenhuma escola, nem concurso público, diz a Tatiane Félix. Sueli Narcisa está aqui dando bom dia a todos. Isso aí ficou sério o negócio. A Eliana Meireles mandou uma provocação aqui, que eu acho que você está na exata condição de responder. Eliana Meireles diz o seguinte: será que todo mundo esqueceu que foi o PT o iniciador desta crise? O PT foi iniciador dessa crise? O PT vai ser responsável pelo que acontece no Brasil e no mundo até quando, Antônio? Eliane, é só para entender que o golpe, quem deu não foi o PT, né? O PT foi eleito, o presidente Lula foi eleito por 2 vezes, e depois do segundo mandato, ele saiu com a aprovação do povo brasileiro, um povo com essas dimensões continentais que nós temos nesse país, ele saiu com a aprovação de mais de 85%. Então, a população entende muito bem. E se hoje o presidente Lula, nas pesquisas hoje nacional, depois de toda a criminalização, depois do Sérgio Moro, depois de toda essa manobra feita por esse grupo, né, de conspiração por dentro do governo com a Dilma, o presidente Lula ainda está acima de 40% de preferência. Significa que o povo sabe reconhecer aquilo que deu certo. Então eu respeito muito a sua opinião, mas eu ainda vou ficar com a população. Manda um abraço também para o editor, lá o editor-geral do Portal 6, Danilo Boaventura, nosso colega jornalista, sempre acompanhando a cidade, aí também acompanhando a nossa live. Um abraço para você, querido. Agora, Antônio, nós temos um assunto interessante sobre essa história de prioridades. Nós temos falado aqui ao longo da semana, desde a semana passada até agora, sobre a confirmação que aconteceu na noite de ontem, que foi o aumento desse rombo da meta fiscal em 20 bilhões. Nós temos noticiado o congelamento do Bolsa Família. Nós temos mostrado as mudanças que arrocham a vida do servidor público federal. Nós temos visto as notícias da redução dos investimentos do pacote do PAC, né? do Programa de Aceleramento. Então, o dinheiro destinado está diminuindo, está minguando. Impacto direto no Minha Casa Minha Vida, o menor investimento em 8 anos, desde 2008, do Minha Casa Minha Vida. Nós estamos vendo tudo isso. Paralelo a isso, Antônio Gomide, a informação que aparece agora é o plano que existe na Câmara Federal para perdoar 543 bilhões que empresários devem à União. Vou repetir para o ouvinte acompanhar bem. 543 bilhões. A informação é que para receber 500 milhões de reais no curto prazo, o governo Temer pode abrir mão desses 543 bilhões e 300 milhões de reais num período de apenas 3 anos. Esse é o chamado programa de refinanciamento de dívidas com a União, batizado de Novo Refis. Ele deve ser votado essa semana. Essa informação, Antônio Gomide, ela não é nova. Reiteradas vezes nós temos mostrado de que os grandes devedores têm tido perdão, anuência. Isso acontece em Goiás. Você está falando do parâmetro do Temer, comparando com, apoiado pelo PSDB, e tendo uma incubadora aqui em Goiás, que é o governo Marconi Perillo. É preciso lembrar que em 2014 Marconi perdoou da JBS, lá do Joesley, lá dessa turma toda da gravação, a bagatela de 1 bilhão de reais em dívidas. Então, quer dizer, em um momento você reclama, olha, tá difícil, eu vou ter que aumentar a dívida aqui em 20 bilhões, vou ter que cortar do servidor, vou ter que cortar da Minha Casa Minha Vida, vou cortar dos R$92 do Bolsa Família. Mas o Bolsa Empresário de 500, é meio trilhão, 543 bilhões, ela está no gatilho para ser perdoada. Pois é, e aí o governo acena dizendo que vai fazer uma economia de 5 bilhões, deixando os servidores sem aumento para o ano 2018. Veja você a incoerência. Quer dizer, para onde o governo olha? E é isso que é a diferença. É o olhar para as pessoas ou é olhar apenas para a elite? É isso, é exatamente essa a diferença. E aí tem pessoas que definem, não, eu gostaria mesmo que realmente a gente fortalecesse cada vez mais a elite brasileira. Tá bom, essa é uma opção. É um direito, né? É um direito, cada um faz a sua escolha. Eu, particularmente, quero fazer a defesa de um crescimento econômico
mas eu quero desenvolvimento social, eu quero ver as pessoas crescerem, eu quero ver os governos que entram e servir as pessoas. E servir as pessoas é escutá-la, é poder partilhar a ela que um salário é extremamente importante, é partilhar a ela que uma casa é importante, independentemente se eu vou usar ou não aquela casa. É importante entender que um uniforme escolar para uma criança lá no bairro, ele é importante, faz a diferença na vida daquela família. Isso é sentir as pessoas, é conhecer as pessoas, é escutar as pessoas. Diferentemente de você ficar se vangloriando que tem um superávit de 40 milhões, de 50 milhões, de 60 milhões, que está chegando 10 milhões do governo estadual, que está chegando... Isso resolve em quê? Em nada. Isso é conversa, isso é lorota. Então o que nós precisamos ter é prestação de serviço, é servir as pessoas, é ter um governo que olha e entenda que ele está ali como algo que amanhã ele vai sair, mas que ele precisa aproveitar bem aquele momento que ele foi e que está ali como prefeito, como governador, como presidente, e poder fazer o melhor da sua vida para as pessoas. E não é para um grupinho, é para a maioria das pessoas. Muito bem, nós vamos para o intervalo, mas não sem antes repercutir. Falamos aqui sobre a opinião da Eliana Meirelles, que falou que a culpa é do PT. Já a Tatiane Félix devolve, falou: esse povo precisa estudar, segundo ela, e parar de culpar o PT, ele vai voltar. Então estamos aqui democraticamente abrindo espaço a todos os comentários dos nossos amigos ouvintes. Vamos para o nosso último intervalo, voltando para o terceiro último bloco já no Anápolis é Notícia. Aguenta aí. Anápolis é notícia. Oi, bom dia, bom dia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Culto de oração toda quarta-feira às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Atenção, empresários, contadores, advogados, empreendedores domésticos e trabalhadores em geral. Você precisa de certificado digital? Você conta agora com a Cerrado Certificação Digital, parceira da São Paulo Certificação Digital, que tem o certificado que atende à sua necessidade. Entre em contato conosco. Rua 5, Quadra 9, Lote 31, Jardim Arco Verde, em Anápolis. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Cerrado Certificação Digital, conectando você. Mais informações, acesse www.arsaopaulo.com.br. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Venha saborear o melhor pastel da cidade e um caldo de cana delicioso. Vários sabores à sua escolha. Anápolis tem essa delícia. E o que é melhor, tem aquele precinho especial para você. Atendemos de segunda a sexta, das 7 às 18 horas e no sábado, das 7 às 11 horas. Caldo de cana e pastelaria Doce Sabor. Anote o endereço: Avenida F, Quadra 74, Lote 9, bairro JK, Nova Capital, ao lado da transportadora Massute. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural.
mais, tá bom demais. Mais FM. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. De volta, então, para a terceira parte do Anápolis é Notícia. Você acompanha pelo 87,9, também pela nossa transmissão ao vivo, pela página da Mais FM no Facebook. E nós estamos no momento que nós recebemos um áudio de um ouvinte lá do Polo Centro que faz uma reivindicação. Reginaldo, solta aí nosso querido João lá do Polo Centro. Bom dia, pessoal do Anápolis Notícias. Queria saber se você podia ajudar nós por um ônibus aqui no Residencial Polo Centro. Não tem ônibus aqui e o pessoal está sofrendo demais, todo mundo sofrendo, pegar ônibus lá na BR, na Brasil. E esse não é o único problema que o nosso amigo do Polo Centro enfrenta. Nós já registramos, inclusive, lá recentemente, principalmente quando da inauguração do residencial lá no Polo Centro, de que, primeiro, vai haver um crescimento vertiginoso aí do volume de pessoas que dependem do transporte público, que dependem do aparelhamento público municipal para atender suas demandas, né? Com a chegada daquelas famílias ao Polo Centro. E depois, que lá também há um outro problema, porque a parte do Polo Centro, ou digamos, o lado do Polo Centro que não recebeu aquele conjunto de casas, já vem sofrendo com o problema da poeira, porque o asfalto não chegou. O asfalto chegou para deixar bonitinho o residencial. A parte que já existia, ou seja, os moradores mais antigos, que inclusive se sentem desprestigiados, porque reivindicam aí uma atenção maior, porque já estão lá há mais tempo, não tiveram nenhum benefício, nem mesmo o do asfalto. Antônio Gomide, agora convocando você na vereança. Antônio Gomide, é possível atender o nosso amigo lá do Polo Centro, fazer algum tipo de reivindicação? Sim, claro. Vamos solicitar aí junto à linha da Urban, né, que é a empresa que faz o transporte, e obviamente a CMTT, que é que organiza todas essas linhas junto à empresa de ônibus aqui da nossa cidade. Como você disse, o Polo Centro, em função da inauguração daquelas residências do programa Minha Casa Minha Vida, aumentou ali um grande fluxo de moradores. Aumentando, obviamente, precisa ter linhas que aproximam mais desse residencial. E isso ainda não aconteceu. Então é uma mudança aí, obviamente, de situação onde a densidade populacional maior, ao invés do morador ter que subir para a Avenida Brasil para pegar o ônibus lá na Avenida Brasil, obviamente a linha que já faz o Polo Centro precisa se estender e chegar ali perto do residencial Polo Centro, que foi inaugurado. Então, essa é uma reivindicação que estaremos fazendo na Câmara Municipal enquanto requerimento, mas também solicitando já de imediato para que a CMTT possa olhar isso com carinho e possa fazer essa linha chegar mais rápido possível ao Polo Centro. Tudo bem. Uma informação que circula aí nos grandes portais de notícias hoje é a respeito de um estudo nacional, Antônio Gomide, que dá um pouco da dimensão do que nós temos falado aqui. Nós temos uma polarização muito grande de encontrar culpados, de encontrar responsáveis, e o que é claro salutar. Mas tem algumas coisas, e aquela velha frase, contra fatos não há argumentos. Quer dizer, há algumas informações, alguns estudos que revelam traços do comportamento social, traços do impacto de gestões brasileiras, que fica difícil para o sujeito criar um discurso contra, enfim, fica difícil ele permanecer naquele lugar, a não ser que ele tenha uma insistência, como vou dizer, que ele tem a convicção que quer seguir naquilo, aí o cara segue em erro e por aí vai. E estou falando tudo isso porque o estudo feito agora mostra que o percentual de pessoas pobres voltou a crescer e cresceu a ordem de 22% no Brasil a partir de 2016, de acordo com um estudo publicado nesta segunda-feira pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Fundação João Pinheiro. Em 2014, para você ter ideia, o percentual de pobres era de 8,1%. Vou repetir para o ouvinte se situar. Em 2014 era 8,1%. No ano seguinte foi para 22%. Eu trago aqui um outro dado para o ouvinte se informar, pode buscar na internet, é fácil. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, em 8 anos da gestão Lula, 30 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza. Ué, mas você está fazendo propaganda do Lula? Não, eu estou te mostrando dados, eu estou te mostrando números. Números de fundações e de institutos que parece que têm respeito, inclusive internacional. Uma delas, inclusive, é do Programa das Nações Unidas, que faz esse levantamento em âmbito mundial. Uma informação aqui de um dos técnicos diz que os dados trazidos pela pesquisa mostram que houve uma redução na renda per capita da população brasileira e o ingresso de
4.100.000 pessoas na linha da pobreza. Desse total, 1,4 milhão de pessoas ingressaram na extrema pobreza. Quer dizer, é um retorno do que vem acontecendo, do que vinha acontecendo no Brasil. Esse é o mais triste e preocupante resultado que nós temos de uma mudança de política que, em vez de atender a coletividade, que em vez de atender a população e atender quem mais precisa, que é a grande massa brasileira, opta por fazer esses acordos, por dar perdão de R$500 bilhão a empresas, de crescer o bolo. O resultado é esse, Antônio. E é importante você falar de novo aí qual que é o instituto, qual que é a fundação que fez essa pesquisa. Eu vou fazer de novo. Porque nós, o pessoal está falando lá, eles estão inventando coisa. Deve ser algum partido político. É partido político, foi o PT que disse isso. Quem é? Qual que é a fundação? Vamos lá. Fundação. A fundação é feita pelo IPEA, né? É pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Isso, mas a Fundação Getúlio... a Fundação Getúlio Vargas. E outra coisa, o programa que está fazendo essa avaliação é o Programa das Nações Unidas. Isso. Então é isso. Para o desenvolvimento. É só isso, né? Então, para a gente poder ter confiabilidade, credibilidade em quem está falando. Isso demonstra que quando se tem programas sociais, quando tem um governo federal que é preocupado com a população, e é por isso que nós falamos aqui que programas e governos têm visões diferentes. Uma é de ficar falando dinheiro, a outra é de ficar escutando a população e fazendo programas sociais para você poder minimizar o sofrimento das pessoas, fazer crescimento, desenvolvimento social com crescimento econômico. Essa é a nossa linha. Então o presidente Lula, quando entrou no governo, ele não ficou reclamando do Fernando Henrique Cardoso e falando o que era o Fernando Henrique Cardoso. Não, o presidente Lula entrou e falou, olha, vamos fazer o Fome Zero, programa Fome Zero nesse país. Ele entrou e já pegou o Bolsa Família e disse, olha, nós precisamos aumentar a renda das pessoas, nós precisamos gerar emprego, nós precisamos pegar a Constituição Civil que espalha para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, e que é modelo desse projeto para o mundo inteiro, para que aqui no Brasil nós possamos gerar renda, gerar emprego. Constituição Civil é uma desses artifícios, é um dos instrumentos, uma das ferramentas importantes para gerar emprego. Essa foi a tônica do governo Lula em 8 anos. É importante entender isso. Esse governo Temer, o governo do PSDB aqui em Goiás, eles fazem exatamente o contrário. Eu te pergunto, Morgantini, qual é o programa de esporte que o Marconi Perillo, o governo do PSDB, fez nesses últimos 20 anos aqui em Anápolis ou no estado de Goiás? Se nós não tivéssemos pegado um ginásio de esporte, que é dele, do governo do estado, aqui em Anápolis, e tivesse reconstruído, tivesse feito ali comprar piso, reformar, investir, contratar funcionário, o ginásio estava abandonado. E eu dou esse exemplo por quê? Porque em Catalão tem o mesmo ginásio e está lá abandonado, porque a prefeitura não topou fazer. Qual é o programa de drogas para recuperar as pessoas que realmente estão... entrou nas drogas e não dá conta de se recuperar? Qual é o programa estadual? Qual é o programa que chega para o município e diz, olha, nós estamos aqui com psicólogos, nós estamos aqui com ações que possam realmente fazer junto à Polícia Civil para investigações, para poder ajudar essas pessoas a saírem desse vício? Não tem. Esse é o mal da nossa sociedade hoje, a segurança. Isso gera o quê? Mortes violentas na nossa cidade. É responsabilidade de quem? Do governo. Então, à medida que não tem uma visão voltada para o social, não tem programas, porque aí não é dinheiro. Não adianta ter dinheiro se não tem jeito de chegar na cidade. Se não tem cultura, o governo estadual, ele não dá conta de chegar, sequer, com peças teatrais, com uma escola melhor, em gostar e ganhar os professores, vive brigando por plano de carreira, todo dia vai lá, manda na Assembleia, aprova na Assembleia, o governador é eleito, no outro dia vai lá, antes de tomar posse, ele vai lá e tira aquela lei, revoga a lei e começa tudo de novo. Né? O governo federal é acenando que não vai ter aumento para o servidor. Quer dizer, que governo é esse? Né? Obras que são colocadas na hora da eleição. Estamos construindo um centro de convenções. Passa aquela eleição, nunca mais olha para a cidade. Depois volta, depois de 4 anos, apresentando um novo prefeito, apresentando um novo candidato a governador. Quer dizer, essa é a tônica do governo que está aí, do governo Marconi Perillo, governo de 20 anos. São 5 mandatos seguidos. Então nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender que um governo ele se faz prestando serviço. E o governo do presidente Lula, e aí sim é um modelo, porque a Fundação Getúlio Vargas, né,
A Organização das Nações Unidas mostra que quando você tem programas específicos, como o caso do Fome Zero, como o caso do Bolsa Família, como o caso do programa Minha Casa Minha Vida, como o caso de investir nas universidades, como o caso de construir novas escolas técnicas como os institutos federais, você aumenta a renda dessas pessoas, dá oportunidade e dá, inclusive, profissão para essas pessoas para poder criar uma geração melhor. Você tira aí mais de 30 milhões de pessoas das classes D e E. Isso é bom, né? Isso foi muito bom para o país. Então, é através de programas que a gente faz a diferença em governos. Para finalizar, eu vou trazer mais uma informação e essa também, o ouvinte, fique à vontade, aliás, até convoco o ouvinte para que procure isso na internet. Vai lá no tal do Google, escreve assim, Banco Mundial, Fome Zero, Bolsa Família. Por que eu estou dando essa dica? Porque um relatório do Banco Mundial mostra que o Bolsa Família e o programa Fome Zero, criado em 2003 aí pelo presidente Lula, é o maior, veja bem, não é um dos, tá? Porque um dos do primeiro ao último pode ser um dos. É o maior programa gera impacto no combate à miséria mundial, de combate à fome. O Banco Mundial fez um relatório e chegou a esta conclusão. Então, assim, é importante, porque independentemente se o sujeito é Lula, se é PT, se não é, se é contra, tudo bem. Mas uma coisa, eu acho que o eleitor brasileiro precisa ter em mente, que nós somos um país pobre, com uma massa muito grande de gente pobre na linha da miséria, abaixo da linha da miséria, e que é para essas pessoas que o governo precisa trabalhar. É para no auxílio. Não é de quem está com dificuldade para trocar de carro, meu amigo. Dificuldade para fazer uma viagem para Caldas Novas, para melhorar a escola. É claro que a gente quer tudo isso. Mas tem gente, enquanto você não está conseguindo fazer isso, que não está conseguindo comer. E claro que o governo precisa atender a essas pessoas. Antônio, vamos continuar aqui, por favor. Que esse comentário, e esses dados que são apresentados, se nós aqui em Anápolis observarmos, nós já estamos vendo a quantidade de pessoas nos sinaleiros pedindo esmola. Isso não acontecia nesses últimos anos. É importante a gente entender isso. Porque se não tivermos programa, por exemplo, a cidade, nesse final de semana passado, foi a semana mais violenta. Nós tivemos 5 mortes violentas. Mortes, O cidadão foi lá, matou com faca, matou com tiro, quer dizer, 5 mortes. Do dia 11 ao dia 13, sexta até domingo. Em Anápolis, nós estamos falando. Por que você acha que aumenta a violência? Você acha que tem alguma coisa a ver com renda das pessoas? Questão a ver alguma coisa com geração de emprego? Algum programa social que ele poderia estar sendo incentivado, facilitando a vida no orçamento da família? Claro que tem. Quanto mais uma população pobre, mais violenta essa sociedade é. Tudo bem. O bom dia aqui da Adriana Pereira, mas aqui é um comentário importante. A Ana Cláudia diz, é importante mostrar dados, as pessoas precisam entender os fatos. Ana Cláudia Dezen. E ela está com toda a razão. Ai de tu, se não se disser o contrário. A Sara Nicaele manda bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. Vamos aqui fazer uma saraivada de comentários e bom dia para a Jéssica Tavares, que nos manda aqui um alô. O Leonardo Batista manda uma provocação aqui, que eu vou deixar para o final para você fazer esse comentário. Mas eu vou ler aqui. A Sabrina Rodrigues diz, bom dia, a escolha do Brasil, em vez de prever PIB e aumentar a meta fiscal, porque não vão criar mecanismos para acelerar a economia. Segundo ela, o presidente tem mente pequena e não pode ser presidente do Brasil. Acha que só cortar e reduzir vai resolver. Na verdade, está estagnando economicamente o país. E quando pega aí o exemplo aquele grande balcão de negócio que foi feito na Câmara Federal, é o modelo do que ela está dizendo. Perfeitamente. Por fim, aqui o Leonardo Batista faz o seguinte, ele fala, Antônio, será que o atual prefeito não está fazendo esse caixa, tudo estamos falando aqui, mostrando que ele está falando, estamos repercutindo, será que não está fazendo esse caixa para as campanhas eleitorais do ano que vem, a exemplo do que faz o Marconi Perillo? Essa é a fiscalização que nós precisamos fazer, Nós estamos aí, obviamente, observando. E nós não queremos nem essa questão se está tendo superávit ou não. Nós queremos a prestação de serviço. Cidade hoje de Anápolis, ela está com muito buraco, com muito lixo e totalmente às escuras. Muito bem, quem entra aqui também é o ex-prefeito Hernando de Paula, também acompanhando a Mais FM, o programa Anápolis é notícia. Reginaldo já me faz aquele sinal de que está na hora, Reginaldo? Está na hora de dar o nosso bom dia, de agradecer aos nossos ouvintes, mas antes de começar a nossa quarta-feira, meio de semana, com animação, com disposição, com inspiração e através do pensamento do dia que o Antônio Gomide reservou para a gente. Vamos lá, Antônio.
Pensamento do dia. As pessoas são tão previsíveis, querem tudo que não têm, enjoam de tudo que conseguem e só valorizam depois que perdem. Muito sintomático esse pensamento do dia. Bom dia. Muito bem, com esse pensamento, essa reflexão, nós encerramos a edição de hoje do Anápolis Notícia com o compromisso de retomarmos amanhã, quinta-feira, às 8 horas. Você, por favor, regule aí o seu reloginho, porque amanhã às 8 estamos de volta para a edição de quinta. Você pode assistir e comentar com a gente aqui pelo Facebook. Um abraço para o pastor Edmar Silva, que está nos acompanhando, doutor Edmar Silva, se recuperando aí prontamente e mandando sempre esse alô para ele, para Letícia Silva e para todos que nos acompanham. Meus queridos, uma ótima quarta, até amanhã. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria! Fique ligado na